Então se coloque em pé, por gentileza, para receber esse profeta de Deus, que vai profetizar a palavra do Senhor. Diga obrigado, Espírito Santo, por nos presentear com todas as revelações que nós temos tido da sua palavra. E eu quero dizer agora também, obrigado pela vida do Juscelio, teu filho, que tem deixado a sua família, sua casa, seu estado, para estar conosco, porque ele decidiu cumprir o teu querer. Que a graça do Senhor se manifeste mais e mais na vida dele, como instrumento de Deus. Nós oramos por ele, abençoamos sua família, que ela seja guardada, escondida no esconderijo do Senhor, e usa ele com muito poder para falar aquilo que o Senhor já colocou no coração, e até mesmo as revelações que ele receberá nesta noite aqui, da tua palavra, para transmitir a nós, em nome de Jesus. Diga: bendito é o Juscelio, que veio em nome de Jesus. Graças a Deus. Oh meu Deus, olá meus queridos, boa noite. Que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais. Paz do Senhor, esse povo lindo. Bom, pode sentar, fica à vontade. Eu estava rapidinho trocando uma fala aqui. Eu admiro tanto esses homens que rompem fronteiras e vão. Mas aquela conversa de lero-lero eu também sei falar. Lero-lero tem no nosso português, não tem? Falou um negócio ali e disse lero-lero. Eu digo: isso aí eu sei falar. O pastor falou um negócio, uma frase em inglês, uma frase ali em africano. Eu olhei para o irmão, eles repetem tal frase. Eu olhei para o irmão: rabacachoca ramandou roubar. Pronto. Graças a Deus. O pastor Alexandre Muracava, ele é o nosso evangelista lá da nossa casa ministerial. Ele é um homem que tem a sua vida apontada hoje para a América Latina, mas ele é apaixonado pelo continente africano também. E ele vai estar aqui. Eu não vou falar das coisas que ele faz. Quando eu falei que ele não é certo, é porque a ousadia que ele tem para fazer as coisas para Deus. Irmão, se você se escandaliza, fica em casa. Agora, se você entende a loucura de um Deus apaixonado, então você escuta o Muracava. O Muracava, um casal de empresário lá, que eu congregava com ele, que levar ele no Paraguai. Eles iam no Paraguai lá e levaram ele, vão lá pelo menos 2 dias. Chegaram para comprar umas coisinhas no Paraguai. Quando chegaram lá, aquela feira, quem já foi sabe, aquele aglomero de gente. Gente anunciando produto, aquelas barracas todas. Daqui a pouco perderam o Muracava. Onde é que está o Muracava? Voltaram. Quando voltaram, ele já tinha pego uma mulher daquela que estava vendendo um produto que falava na caixa de som. Já tinha alugado por 1 hora aquela caixa de som. Já estava em cima de uma banqueta pregando Jesus no Paraguai. Não, ele não é certo, cara. Ele não é certo. Eu vou falar uma coisa aqui, mas é escândalo. Eu digo que o pastor Muracava é o único que leva a mulher na zona. Porque ele faz culto dentro da zona. Então, ele leva uma equipe junto. E às vezes a esposa tem que ir junto. Para comunicar e pôr as mãos sobre as mulheres lá. Não, ele não é certo. Ele é um homem apaixonado por Jesus. Nós dois somos muito amigos nós dois. Mas ministerialmente é um disparate, porque ele é evangelista e eu sou pastor de ofício. Ele é um evangelista de ofício.
E nós somos amigos. Eu digo, Muracaba, nós dois estamos ombro a ombro, só que eu virado para lá e você para cá. Porque eu olho as coisas da porta para dentro e ele olha tudo da janela para fora. O evangelista, ele precisa do pastor. E o pastor precisa do evangelista. Porque o evangelista, ele salva o perdido, depois mata o salvo. Se você não tirar da mão dele... o evangelista, ele ganha um cara de manhã na rua, à noite, ele traz num culto, quer o pastor dar uma oportunidade para ele dar um testemunho. Eu digo, não. Aí o pastor diz assim, não, por favor, o rapaz converteu, não converteu, mas já foi debaixo do poder de Deus, foi batizado em línguas, deixa ele dar um testemunho. Aí o pastor diz para o evangelista, cara, não dá, o cara converteu hoje. O que vamos fazer? Aí o pastor diz, deixa ele um tempo comigo, deixa eu cuido, eu discipulo. Aí eu coloco ele para dar o testemunho. Aí passa um mês, o evangelista vem falar com o pastor. Daí o rapaz já pode dar o testemunho. Diz, calma, eu estou cuidando dele, discipulando. Passa 10 meses, daí já pode dar o testemunho. Não, calma, porque para o pastor o cara nunca está pronto. Aí tem que salvar da mão do pastor também. Por isso que nós não podemos se apartar. Nós precisamos um do outro. Quando os 5 ministérios funcionam dentro de uma igreja, então a igreja é forte. Amém? Então a gente sabe, o evangelista, às vezes o evangelista fica bravo, sai, aí abre uma igreja. Aí a igreja que ele abre, as pessoas têm que aceitar Jesus toda semana. Porque só tem uma fala. Se é o pastor, como precioso irmão está bem junto aqui, o pastor ele não quer nem crescer. É fácil você saber quando o líder de uma igreja é pastor mesmo. Quando ele viaja, 4 dias depois, ele liga, pergunta para a secretária, está tudo bem aí? E ela diz, está tudo bem, pastor, fica tranquilo. Ele diz, como está tudo bem? Já 4 dias que eu não estou aí. Não, tem que estar ruim, porque... Aí é pastor. Agora, se o mestre abre uma igreja, meu Deus, ele transforma a igreja numa escola bíblica. Né? Aquele culto espada, comprido e chato. Se é o profeta que abre a igreja, o que acontece? É ato profético a semana, toda semana tem ato profético. Meu Deus, é querubim, é óleo de Israel, mas não sei o que, põe a arca aí. Irmãos, nós precisamos andar juntos. Se andamos juntos, somos fortes. Se andamos juntos, somos fortes. A força de uma equipe está na diversidade dela. Essa é a força de uma equipe. Você pode observar casamentos fortes. O marido e a esposa são altamente diferentes. São muito diferentes os dois. Por quê? Porque a força de uma equipe está na diversidade dela. Agora, no reino do Espírito, no reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Exatamente essa chave que é poderosa para unir é a mesma chave que, se vira ao contrário, divide. Por isso que, irmãos, não existe a mulher tola e a mulher sábia. Toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia. Porque a mesma habilidade que Deus deu para ela edificar, é a mesma habilidade que destrói. Sabe o hacker? O cara que faz o vírus e o cara que faz o antivírus, a habilidade é a mesma. Só que um vira a chave para um lado e o outro vira a chave para o outro. Então Deus deu à mulher uma sagacidade, uma percepção, que se ela vira a chave para o lado de cá, ela edifica, para o lado de lá ela derruba. Porque aquilo que no reino do Espírito é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Então, a diversidade é que nos faz forte, é a mesma diversidade que pode nos fazer brigar. Por isso, a força de uma equipe está na diversidade dela. E qual é o maior desafio de uma equipe forte? Fazer com que a diversidade não gere adversidade. Porque daí o outro deixa de ser diferente para ser adversário.
Por isso que um casamento forte sempre está em duas pessoas diferentes. Mas também duas pessoas diferentes, se não entender que essa é a força dela, briga igual cão e gato. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um casamento que Deus me deu maravilhoso. Eu sei que isso é graça, não está em mim. Mas Deus me deu um casamento maravilhoso. Eu estou aqui, não dormi essa noite, estou morrendo de saudade, não consigo nem dormir. Amanhã eu vou para casa. Agora, se eu fosse escrever num papel uma pessoa para me casar, não era minha Lulu. Não era. Quem aqui é apaixonado pela sua mulher? Quem aqui é apaixonado pelo seu marido? Se você fosse escrever num papel, não era ele nem era ela. Porque eu gosto do doce, a minha Lulu gosta do salgado. Eu gosto da praia, ela gosta do sítio. Eu gosto do calor, ela gosta do frio. Eu sou noturna, ela é diurna. Eu não tinha tudo para dar errado. Mas entendemos que nessa diversidade é que nos faz forte. O que aprendemos? Aprendemos a na diversidade ser forte. O que acontece hoje? Somos fortes no doce e no salgado. Somos fortes de dia e de noite. Somos fortes no frio e no calor. A mesma chave que Deus deu para lhe abençoar é a mesma chave que lhe amaldiçoa. Dependendo de como você se relaciona com ela. A unção para Davi fez bem, para Saul já deu problema. Irmão, quando um ímpio dá uma abertura para um demônio, quando sai um demônio de um ímpio e continua a abertura ali, o demônio volta. Já viu que para o salvo, se ele dá abertura para um, volta 7? Porque até a salvação, que é altamente poderosa, é proporcionalmente perigosa. Oh, meu profeta, você está aí, meu irmão. Senti falta de você ontem aqui. Passou mal ontem, foi? Estão cuidando de você aqui. O Isaac é igual coruja. Não fala muito, mas presta uma atenção. Querido. Glória a Deus. Nossas diferenças. Nossa força. Por isso que para ter unidade precisa ser maduro. Precisa ser maduro. Porque pessoas maduras pensam coletivamente. Quem diz é meu é criança. Adulto diz é nosso. Já viu criança? Pode ter 5 brinquedos. Tem um mais longinho. Se chega da criança, ele diz é meu. Tu com a pessoa que está do teu lado diz quem diz é meu é criança. Adulto diz é nosso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Agora é que nós vamos abrir a Bíblia. Hein? Como nós já combinamos ontem, quando abre a Bíblia é que vale. Não dá para olhar para o relógio antes. Eu gosto sempre de fazer uma combinação com os irmãos. Eu gosto desses irmãos, eu não abro a Bíblia, eu não olho para o relógio. Para não me sentir culpado, você não olha para não dar raiva e nós vamos andando, tá bom? Mas eu gostaria de poder abrir a Bíblia no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Se você for em Mateus, você volta uma página, vai estar em Malaquias. Como eu sempre digo, você não tem obrigação de decorar onde é que está um livro, tem que decorar onde é que está o índice. Você não se perde.
Toca a pessoa que está do seu lado, pode rir aqui também. Pode ser feliz, você sabia, irmão? Amém. Tem gente que acha que se a gente dá um sorriso aqui é irreverência. Tem gente que acha que se você ler a Bíblia sentado é irreverência. Você não reverencia a palavra de Deus quando você lê em pé. Você reverencia a palavra de Deus quando você obedece. Capítulo 4 de Malaquias. Ó Pai, muito obrigado. Te damos graças em todo o nosso coração. Bendizemos o Teu nome. Bendizemos a Sua santidade. Espírito de Deus, que aquela mesma graça, Senhor, salvífica, poderosa, aquela, Deus, que ninguém consegue explicar e descrever, aquela que até hoje usufruo e não reconheço como tal, porque é algo inexplicável, que ela se move em nós, nesse ambiente, Pai. Ó Senhor, toca-nos, porque nós estamos tão necessitados. Assim como um filho, assim como um pai, que busca dar comida para uma criança mesmo quando ela não quer comer. Mesmo quando ela enfia a mão no prato, mesmo quando ela dá um tapa na colher. O pai e a mãe ainda insistem em alimentá-la. Assim seja Tu para conosco, Senhor. Porque se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Tu, ó Deus. Obrigado. Te glorificamos. Capítulo 4 de Malaquias. Eu estou tentando achar algo aqui, ver se eu... Ok. Aqui. Ontem, nós tivemos um tempo aqui de ativação em nosso meio. Foi um tempo de aprendizado, mas foi um tempo também de muita ativação ontem à noite. Amém? Eu queria poder gastar hoje um tempo de ensino. Eu acredito no reino de Deus, o reino que tem fogo e que tem água. Quando nós vamos assar uma carne, lá no sul nós somos muito dessa carne por causa da influência gaúcha. Então, e um dos segredos de assar bem a carne é que o fogo precisa estar bem aquecido quando você põe a carne. Porque senão ela endurece. Então a gente aquece bem a churrasqueira e quando ela está super aquecida é que a gente põe a carne para assar. Não é como você cozinhar um feijão que você põe frio, liga o fogo e vai. Não é assim. Só que tão importante quanto ter fogo, todo assador obrigatoriamente precisa ter uma garrafa de água no lado. Porque quando o fogo sobe demais, ele mete um pouco de água. Porque senão a carne assa só por fora e por dentro está crua. Então, crente que vive só do fogo e não tem água, você olha por fora, está pronto. Quando ele dá uma cutucadinha nele, está carne viva por dentro. Por isso, fogo e água para assar por dentro. Amém.
Fogo que queima só por fora. Capítulo 4 de Malaquias diz assim: o último capítulo do último livro do Antigo Testamento, pelo menos na composição bíblica que temos, para o último versículo do último capítulo do último livro do Antigo Testamento. O versículo 5 e 6 diz assim: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E outras traduções diz, antes que venha o maravilhoso e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ouça, irmãos, aqui está a última fala de Deus ao povo de Israel, até que venha o Messias. Os teólogos dizem que depois dessa profecia aqui, Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Eu prefiro acreditar que o povo de Deus ficou 400 anos sem ouvi-lo, do que acreditar que Deus ficou 400 anos sem falar. Contudo, Deus entregou a última profecia aqui. Ele dá um período de 400 anos, período dos Macabeus. E Deus está dizendo: olha, agora, essa é a minha última fala. Quando eu voltar, eu já não vou mais voltar na comunicação primeira de profetas e de Moisés. Mas já vou voltar tendo a minha fala revelada, encarnada no meu próprio filho. Por isso que quando Pedro vê a transfiguração, Jesus se transfigura. De um lado tem Elias, que representa os profetas. Do outro lado Moisés, que representa a Torá. E Deus diz: esse é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, a partir de agora, a Torá, os profetas, eles colaboram. Para quem vai falar agora é o meu filho. Então eu tenho que pensar mais ou menos que naquele dia Deus postou no Instagram dele, dizendo: antes que venha um grande dia, glorioso e terrível do Senhor. Como glorioso e terrível? Ou uma coisa gloriosa, ou ela é terrível. Mas a Bíblia diz que esse dia será grande, glorioso, maravilhoso e terrível. Então, como pode ser glorioso e terrível? Simples. Dependendo de que lugar você vai estar no cenário desse dia. O dia do dilúvio foi terrível para quem estava fora da arca. Para quem estava na arca foi glorioso. Por isso que eu preciso ter uma leitura sobre os dias que eu estou vivendo, para que quando o grande dia se manifestar, seja para mim glorioso e não terrível. Então, sabe quando hoje está tudo muito tecnológico, você não se distancia mais de ninguém, mas até uns tempos atrás, quando você ia se despedir de uma pessoa que você ama, que ia fazer uma viagem ou ia para outro país, sabe, quando chega ali na rodoviária, antes de entrar no ônibus, ou no aeroporto, antes de ir para dentro, que você dá aquele abraço que você tem que pegar tudo que você sente e colocar numa palavra só. E aquele último abraço, aquela última fala, você vai falar alguma coisa, você condensa tudo. E você diz, sabe, olha, nunca esqueça que eu te amo e pode contar comigo. Você tem uma frase final. Era mais ou menos isso que o pai estava fazendo aqui. Foi a última fala dele. E ele, na última fala, ele abraça o seu filho Israel e disse: olha, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus estava dizendo que ele, antes do último dia, ele
vai levantar um grande mover de restauração familiar da face da terra. Um grande mover. E por que ele diz que vai enviar o espírito de Elias? Para mim entender isso, eu preciso pensar sobre a pessoa de Elias, o que Elias, representa sobre a face da terra. Ouça-me, irmãos, tem algumas pessoas em específico na Bíblia, que elas, além de ser uma pessoa normal, comum, como eu e você, mas ela é um símbolo profético, uma representatividade de um movimento no reino espiritual. Quando você olha para Isaac quem é? O filho de Abraão. Mas nós sabemos que não tem por todo o Antigo Testamento uma pessoa que tipificasse mais a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro. Por quê? Porque Abraão leva Isaac para sacrificá-lo. Deus diz a Abraão: pega o seu filho Isaac e sacrifica. Nós bem sabemos que Deus estava dizendo para mim e para você: assim como eu falei para Abraão fazer com seu filho Isaac, assim eu vou fazer com o meu filho. Eu vou sacrificá-lo. Por isso que quando Abraão vai sacrificar, o anjo diz: para, e Abraão tem uma visão do cordeiro. Por isso que Jesus diz: antes que Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque antes que Abraão fosse, eu sou. Ele viu o cordeiro. E o próprio Abraão, Deus estava se revelando nele, porque não foi os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, e nem mesmo Jesus se entregou somente. Deus matou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está escrito em Isaías: a Deus aprove moê-lo. É por isso que ele chama Abraão de pai da fé, porque ele, Deus, estava se manifestando o seu caráter em Abraão e manifestando a pessoa de Jesus Cristo no caráter de Isaac. Por isso que ele chama Abraão de pai da fé. Ou você acha que Abraão mesmo é o pai da fé? Não, Abraão só ganhou esse título porque Abraão estava representando o pai que ia matar o seu filho. Porque o pai da fé é Deus. Mas ali está representando Abraão. Abraão está representando Deus. Quantos estão comigo? E nós conhecemos que quando esse Isaac cresce, Abraão manda um moço, um secretário, na terra dele, de origem, buscar uma esposa para vir casar com Isaac. E nós sabemos, já pregamos sobre isso, e toda a igreja sabe, que isso é uma tipificação do que o Espírito Santo veio fazer. Veio buscar a igreja, a noiva, para casar com seu filho. Então Isaac, ele é uma pessoa comum, como é você, mas ele é a representatividade do Messias, o Cristo. Por isso que a mulher foi encontrada no poço, na fonte das águas. Ela estava no poço. Então entendemos o encontro de Jesus com a samaritana. Por quê? Porque a Bíblia diz que nele Jesus Cristo converge tanto judeus quanto não judeus. E o que é o samaritano? É uma mistura do judeu e do não judeu. Ali estava acontecendo o verdadeiro casamento. Ele foi buscar. Foi pedir ela em casamento. Moisés é um homem como eu e você, mas ele é uma simbologia de um movimento no Espírito. Se você parar para pensar, parece que Deus foi muito complacente, tolerante com a pessoa de Davi pelos erros que cometeu, com a pessoa de Abraão pelos erros que cometeu, mas Moisés só cometeu um erro. A Bíblia diz que ele foi fiel em toda a casa, mas um dia esse homem resolve errar uma coisa. Deus disse: fala com a rocha. Ele tocou na rocha, e isso lhe custou o preço de não entrar na terra prometida.
Mas é uma realidade para o Adão, para o Moisés humano. E uma realidade para o Moisés profético. O Moisés humano não entrou na terra prometida, porque desobedeceu a Deus. O Moisés profético não entrou, porque ele representa a lei. E a entrada é por graça. Então é uma realidade humana, sobre alguns personagens bíblicos, mas é uma realidade espiritual. Quando Deus diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele vai levantar o profeta Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu preciso olhar quem é Elias, o que Elias representa. E quando você olha a história de Elias, você vai ver que Elias é a representatividade de um movimento profético que prepara um asfalto, que prepara um caminho para que algo de Deus se instale sobre a face da terra. Por isso que quem derrubou Jezabel física não foi Elias, foi Jeú. E por que Jeú, através de um movimento apostólico, pôde fisicamente derrubar Jezabel? Porque Elias, através de um movimento profético, derrubou Jezabel nos ares. Quando derrubou Jezabel nos ares? Quando mudou o governo de Deus sobre Israel. Quantos estão comigo? Elias é a representatividade de um movimento profético que prepara o caminho na terra para a chegada do reino de Deus. Por isso que Jesus olha para João Batista e diz: esse é o Elias que havia de vir. Por quê? Porque ele preparou um caminho, aplainou um caminho para a chegada do Messias. E quando o Messias diz, põe o pé na terra, é chegada a vós o reino de Deus. Mas antes do reino de Deus pisar o pé na terra, físico, corpóreo no Messias, Elias veio na frente e preparou o caminho numa geração que estava pronta para recebê-lo. Por isso ele diz, João Batista é o Elias que havia de vir. O que queremos dizer com isso? Jesus profetizou que antes do grande e terrível dia, Deus vai levantar uma geração profética no espírito de Elias, que vai preparar um caminho para a chegada de uma restauração familiar jamais vista sobre a face da terra. E pais vão se converter a filhos, e filhos vão se converter ao pai. Por quê? Para que não fira a terra com maldição. Porque a terra foi ferida com maldição. Porque houve uma quebra na família sobre a face da terra. Por isso que quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. E a palavra para restauração é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele vem não para sarar o povo, mas sarar a terra. Porque a maldição cai sobre a terra quando há quebras de padrão de Deus familiar. Então eu preciso entender qual foi o movimento de Elias. E para entender o movimento de Elias, eu preciso entender o movimento de Baal. Porque Jezabel na Bíblia não é somente uma mulher, mas é a representatividade de uma operação satânica, apoiada num principado chamado Baal, por meio do qual o anticristo trabalha, para desconfigurar a família no padrão de Deus sobre a face da terra. Por isso que quando Nabote, que tinha uma vinha, lugar de desfrute, lugar de deleite, no lado do palácio de Acabe, Acabe decide fazer daquela vinha uma horta. Ouça-me, fazer da vinha uma horta. Vinha é lugar de sangue, aliança e alegria. É lugar de sangue, sacrifício e aliança, e é lugar de vida e alegria. Isso é vinha, isso é vinho, isso é sangue. Mas horta é comida de gafanhoto. Então, Acabe vai a Nabote e diz: me vende esse pedaço de chão seu, para mim construir uma horta no lugar da sua vinha. Pode escolher o terreno que você quiser. Naquele dia, Nabote poderia ficar rico. Se aquele terreno valia R$1 milhão,
Nabote podia escolher um terreno de 10 milhões de reais, porque Acabe disse, pode escolher o preço. Acontece que quando o povo chegou em Canaã, Deus mapeou e deu um pedaço de chão para cada um. Logo, aquele pedaço de chão não tinha a ver com quanto custava em cifras, mas se tratava de ser uma herança do Senhor para a vida de Nabote e para a sua linhagem. Porque é isso que o espírito de Baal faz hoje. Busca que homens e mulheres trabalhem para deixar uma herança física de dinheiro para os filhos, mas não uma herança do Senhor e um legado de Deus sobre a sua linhagem. Mas Nabote resiste e diz, longe de mim vender a herança do Senhor. Não é o quanto que os seus filhos têm, é o quanto que eles têm pertence à herança do Senhor. Então Acabe fica chateado. E ele fica bem sudinho. Deita na cama, depressivo. Não come, não bebe. Entra Jezabel. Jezabel é uma operação de Satanás que desconfigura a família no padrão de Deus. E ela olha para aquele homem, por que você está assim? Ele disse, porque eu quis comprar Nabote e não vendeu. E ela olha assim, escuta meu amado. Afinal de contas, você é rei aqui só para botar uma coroa na cabeça? E essa calça que você veste aí? É para ser homem, é para ser o quê? Fica tranquila aí, deixa que eu resolvo. Ali começa a disfunção do padrão familiar. Que arranca o governo do cabeça que é o homem. Que desonra o cabeça que é o homem. E uma troca de papéis. E a mulher assume o comando. E agora vai atrás de matar Elias. Por quê? Porque Jezabel trabalha para arrancar a voz profética sobre a face da terra e desconfigurar a família no padrão de Deus, fazendo com que o homem perca o seu governo e o sacerdócio. É por isso que Jesus olha para João Batista e diz, esse é o Elias que havia de vir. Por quê? Porque João Batista, ele faz uma denúncia. Vai no palácio de Herodes. Herodes, essa mulher não é sua. Essa mulher é do seu irmão. Ele denunciou o padrão familiar errado que existia ali. Isso lhe custou a cabeça. Então Herodíades, que era a esposa do irmão de Herodes, e que agora estava com Herodes, porque ela não queria casar com ninguém, ela queria ser esposa do rei. A filha dela, provavelmente fazendo seus 15 anos, faz uma festa. Ou melhor, no aniversário do Herodes, ela se apresenta para dançar. Herodíades, no aniversário de Herodes, põe a filha para dançar. E quando a filha dança, esse espírito de Jezabel, de sensualidade, que quebra a família. Por isso que quando Jeú vai ao encontro de Jezabel para derrubá-la, ela manda muitas barreiras na frente e ele derruba todas. E por último a Bíblia diz que ela abre uma janela, põe o seu rosto para fora. A Bíblia diz que ela enfeita a cabeça, pinta em volta dos olhos, abre uma janela e vem receber Jeú. Porque ela disse, mandei a fama na frente e não derrubou, mandei o dinheiro na frente e não derrubou, mas agora a sensualidade o derrubará. Se você quiser procurar no YouTube, tem uma ministração que nós falamos sobre janelas espirituais familiares. Não dá para falar sobre isso agora aqui. Mas João Batista denuncia, então no aniversário de Herodes, essa mulher coloca põe a sua filha para dançar. E aquilo mexe Herodes. E ele chega para aquela mulher e diz, para aquela moça, meu pastor, meu amigo, pastor Jacques de Aquino, que é estudioso dessas histórias de curas, libertação, ele diz que naquele dia, Herodíades entregou a filha para Herodes tirar a virgindade. O que acontece é que ele diz, aquela moça, o que você quer que até metade do meu reino eu lhe darei? Ela vai para a mãe e diz, o que eu peço? E a mãe diz, a cabeça de João Batista. Por quê? Porque esse espírito de Jezabel, ele trabalha para calar a voz profeta e para arrancar o cabeça, tirar o governo do homem do seu lugar. Porque ouça, ministério não tem sexo, mas governo tem.
Agora, entenda qual é a estrutura espiritual da nação brasileira. Por que a cabeça de João Batista é pedida? Por que Jezabel diz que matar Elias? Ouça, essa nação se diz filha espiritual de uma padroeira. Esse é o contexto religioso da nossa nação. E o que é padroeira? É algo que nem cabe na gramática, porque padre em latim é pai. Quando essa nação se diz filhas de uma padroeira, está dizendo que é filhos de um pai e mulher. Por isso que a figura religiosa dessa nação é uma mulher poderosa, reverenciada, um menino Deus frágil no colo e um pai que ninguém vê, que não aparece. É desse contexto espiritual que estamos falando. E aquela imagem desse ídolo, essa imagem foi achada nas águas por pescadores. Que quando veio na rede daquela imagem, veio uma imagem com a cabeça quebrada. Porque esse espírito arranca o governo do homem. E desconfigura o padrão de Deus estabelecido para a família na face da terra. É por isso que antes do grande e último dia, uma geração levantará-se no espírito de Elias e vai preparar nas regiões celestiais um ambiente para a chegada na terra de um grande mover de restauração familiar. E como que isso acontece? Por isso precisamos olhar para Elias. Por que hoje, ouça-me, há 30 anos atrás, quantos livros sobre casamento nós tínhamos em nossa nação? Só tinha um que eu sei, e ainda era de um americano, Jaime Kemp. Agora, 30 anos atrás, quantos divórcios tinha? Agora, quantos livros de casamento tem hoje? Quantas apostilas de casamento tem hoje? Quantos divórcios tem? Então, precisamos olhar para o movimento de Elias. Elias, ele cresce ouvindo uma voz dentro de casa, firmando uma identidade sobre ele. Jezabel, que é a mulher no governo, que é a inspiradora do movimento feminista, que é o machismo ao contrário. Porque eu não estou aqui falando em nome dos machos alfas. Eu estou falando em nome de um sacerdócio, de uma casa, um homem no modelo de Cristo, tendo uma esposa no modelo da igreja, gerando filho semelhante ao Filho de Deus. Porque esse é o padrão de Deus. Então, Jezabel quer dizer, Baal é Deus. E naqueles dias Israel se prostrava a Baal. Eu preciso entender. Elias quer dizer Jeová é Deus. Então quando nós falamos Elias, a gente entende que Elias era chamado de Elias. Mas Elias não era chamado de Elias. Para o seu pai e para a sua mãe, cada vez que alguém chamava o seu nome, ele escutava Jeová é Deus. Então Jeová é Deus, vem meu filho, está na hora de comer. Jeová é Deus, está na hora de ir para a escola. Jeová é Deus, para de fazer isso. Jeová é Deus, vai quebrar. Jeová é Deus, vem dormir. Jeová é Deus, está na hora do banho. E esse cara cresce, esse menino cresce. E quando ele cresce, se vê adulto e alguém diz Israel, Baal é Deus. Ele diz, não. Jeová é Deus. Não, Baal é Deus. Não, Jeová é Deus. Não, Baal é Deus. Não, Jeová é Deus. Em casa, me imprimiram uma identidade que Jeová é Deus. Então ele é desafiado. E ele também desafia. E diz para Baal. E diz para Jezabel. E diz para Acabe. Chama os profetas de Baal. Levanta um altar aqui para Baal.
E eu vou levantar um altar aqui para Jeová. E aquele que responder com fogo, esse é Deus. E o que acontece? Nós bem sabemos que Baal não pode responder. Nós sabemos que Jeová respondeu com fogo sobre o altar de Elias. E naquele dia, Elias mata 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asdod. Naquele dia, Elias muda o governo de Deus sobre Israel. Por isso que antes de contratarmos o GUU para derrubar Jezabel no físico, é preciso nos mover no espírito de Elias. Porque a guerra contra Jezabel não é necessariamente uma guerra de papéis entre marido e esposa, mas uma guerra de altares. Por isso que antes dos livros e antes das apostilas, é preciso mudar o governo de Deus. E o governo espiritual. E o governo espiritual se muda como? Levantando altares para Jeová. Porque altar determina trono. Por isso que nos dias dos medianitas, Deus vem a Gideão. E os medianitas tinham subjugado Israel. Israel sofria, não tinha colheita, não tinha alegria. Trabalhava, mas não tinha conquista. Então Deus chama Gideão e diz: Gideão, eu vou usar você para libertar Israel das mãos dos medianitas. E Gideão, mais ou menos, diz: Deus, então o Senhor me ensina, me dá a estratégia de guerra que eu vou para cima do exército dos medianitas. E Deus diz: Gideão, a estratégia de guerra para você não é para cima do inimigo, não é ir para cima da LGBT, não é ir para cima da Globo, não é ir para cima do PT. A guerra que você vence contra os medianitas é você voltar para sua casa, destruir o altar de Baal que está dentro da sua casa, levanta um altar para mim, e isso faz com que eu entre e mude essa realidade. Naquele dia, Deus estava usando Gideão como um ato profético. Deus estava fazendo um ato profético. Deus estava dizendo: Gideão, primeira coisa que eu preciso me mostrar é por que Israel está subjugado. Por que, Senhor? Volta na casa do teu pai. O que tem aí? Um altar para Baal. É por isso que vocês estão subjugados. Porque dentro dos lares não tem mais um altar para mim, só tem altar para Baal. E não adianta fazer uma campanha nacional para ficar um dia sem um altar de Baal. Não adianta fazer uma campanha nacional na igreja para ficar uma semana sem Rede Globo. Porque você não destrói o altar de Baal batendo em Baal. Você destrói o altar de Baal construindo um altar para Deus. Porque quem destrói Baal é Deus. E Deus provou isso naquele dia, no templo de Dagom. Quando a imagem de dragão, caía quebrada. Quantos entendem o que estamos falando? Precisamos devolver altares para Deus dentro dos nossos lares. E Deus estava dizendo: é por isso que Israel está subjugado. Mas ouça, Gideão, eu quero fazer um ato profético através de você. Destrói um altar de Baal que está na sua casa, na casa do seu pai. Constrói um altar para mim. Eu, Deus, eu sou das tribos de Israel, eu sou a menor, da menor tribo. E das casas da minha tribo eu sou da menor. E das famílias da casa paterna da minha tribo eu sou menor. E da minha casa, dos irmãos, eu sou menor. E Deus estava dizendo: é por isso que eu estou te chamando. Porque não é com você minha conversa, é com aqueles que vão no final do tempo entender o que eu estou fazendo. Naquele dia Deus estava fazendo um ato profético. Deus estava dizendo: Gideão, destrói o altar de Baal que está na tua casa, constrói um altar para mim, e isso será um portal para mim entrar e destruir todos os altares de Baal que tem em cada lar. O que queremos dizer com isso? Uma geração, Isaac, que vai se levantar no espírito de Elias, que vai levantar altares para Deus dentro de casa, e isso será um portal para o Rei da Glória entrar e destruir os altares de Baal que tem na nação.
Por isso Elias virá. Num espírito de Elias. Ouça-me. O que Deus está fazendo aqui em Malaquias. Ele está dizendo antes do grande e terrível dia do Senhor. Vai haver um grande mover de restauração. O que Deus vai fazer? Deus está trazendo simplesmente as coisas para o plano original. O que Ele começou. Ouça, meus amados. Pode ter muitas variações nos moveres de Deus. Mas a intenção sempre é a mesma. Qual? Trazer o povo seu para o trilho. Naquilo que Ele começou. No princípio original que Ele criou as coisas. Por isso que quando quiser discutir sobre casamento e divórcio com Jesus, tinha uma carta na manga dizendo, Moisés permitiu a carta de divórcio. Se Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio, porque na cabeça de Deus, toda a operação é que as coisas venham para um princípio. Por isso que a palavra apostasia é a mesma palavra em sua raiz para a palavra divórcio. Por isso que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e também nos últimos dias você vai ver muito divórcio. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Os muitos divórcios na igreja hoje é só um extrato de uma igreja que está divorciada do seu esposo. Em alguns lugares o espírito de Elias vai dizer, fulano, essa mulher não é tua, essa mulher é do seu irmão. Eu preciso entender isso. Estamos falando sobre reino. Reino é governo. Quando Deus quer trazer as coisas para o princípio original. Então, se eu quero entender o princípio original, eu preciso ir mesmo no princípio do princípio. O princípio do princípio, o que é? Deus, pegando o seu reino invisível e querendo manifestá-lo na face da terra, através do homem. Deus, manifestando o seu reino invisível, de forma visível, na terra, através do homem. Era Deus. Pega o primeiro homem, a primeira mulher, um casamento, implanta na terra, e agora Deus vai mostrar o seu governo na terra, por meio do homem, manifesto. O que acontece? Quando o primeiro homem e a primeira mulher, acontece um acidente, no meio do percurso, daquilo que Deus propositou. O homem e a mulher caem, se separam de Deus. Agora importa dizer, que o dia que o homem caiu, o homem só não perdeu só a santidade, o homem não perdeu só a comunhão. O homem perdeu o governo de Deus sobre a face da terra. Preste atenção, por favor, irmãos, porque isso tem a ver com o livro que você está lendo. O homem perdeu. Quando a Bíblia diz que Jesus veio salvar o que se havia perdido, Ele não veio somente ou necessariamente salvar o homem, mas salvar o governo de Deus através do homem na terra, que Adão perdeu e entregou a Satanás. Quantos entendem o que estamos falando? O dia que Adão pecou, Adão perdeu o governo de Deus sobre a face da terra, entregou ao diabo. E passou a ser adotado espiritualmente por Satanás. Por isso que quando Jesus vem, Ele não vence como filho de Deus, Ele vence como filho do homem. O que Ele vem fazer? Devolver o governo de Deus na terra para o homem, continuar na terra o que Deus começou a fazer na terra. Por isso que quando o homem pecou, Deus não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra. Porque a quebra do padrão familiar no movimento de Deus amaldiçoa a terra. Porque o sangue de Abel fala desde a terra. E quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, ele vem sarar a terra. Por isso que a reconstrução familiar de um mover de último dia é que vai trazer cura sobre a terra. Porque quando o homem pecou, ele perdeu o governo de Deus sobre a face da terra. Jesus, quando ele vence como um filho do homem. Ele veio restaurar o governo de Deus sobre a face da terra. Por isso que quando um homem e uma mulher nascem de novo,
Então quero me reportar tudo que falamos ontem. Quando um homem e uma mulher nascem de novo, ele nasce no reino. Ele é recolocado, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é recolocado pelo novo nascimento dentro do jardim do Éden, no lugar de Adão. Por isso hoje, quando a serpente vem lhe oferecer a comida, ele disse, não, eu não tenho nada com esse tipo de comida. Minha comida é outra. Você foi devolvido para o lugar de Adão. Por isso, que deixa eu lhe dizer uma heresia aqui, depois edita. O homem tem um livre-arbítrio. Mas assim como tem a fé, a santa fé e a santíssima fé, assim como tem a liberdade, a verdadeira liberdade, assim como tem graus e níveis no reino, um homem tem o verdadeiro livre-arbítrio a partir do dia que ele nasce de novo. Porque até um homem nascer de novo, ele só tem a natureza caída de Adão. Sua melhor atitude ainda é uma atitude pautada numa natureza caída. Agora, quando ele nasce de novo, ele tem as duas naturezas. Então, o livre-arbítrio volta de fato e de verdade. Ele pode responder para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou comer da árvore da vida. Ele decide que cardápio põe na sua mesa e na mesa da sua casa. Quantos estão comigo? A melhor atitude de um homem caído é pautada na natureza adâmica. Por isso, que nos fundamentos da fé cristã em Hebreus, Deus não fala em arrependimento de pecados, mas arrependimento de obras mortas. Porque a melhor coisa feita em Adão ainda é uma obra morta. Quantos estão comigo? Então, quando um homem e uma mulher nascem de novo, em Cristo, aí nós vamos entender Efésios, que estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, sob todo domínio, todo poder, toda potestade. Então agora, quando a cruz, o sacrifício, a obra de Cristo, ouça, a salvação, ela não tem um fim em si mesmo. A salvação é uma reposição ao projeto original, por causa da queda. O homem, no jardim do Éden, vinha vindo, e de repente ele cai. Uau! Ele cai. E quando ele cai, Jesus escolhe cair também, vai no inferno, recupera, compra esse homem de volta. E o que faz com ele? Devolve ele para o plano original, para ele dar seguimento naquilo que Deus começou através da família. A salvação não tem um fim em si mesma. A salvação é um resgate que me devolve a condição de dar continuidade no que Deus começou. E como é que ele começa? Com o casamento? Por quê? Porque como ele começou com o casamento no Éden, o casamento caiu, ele casa com a igreja e devolve a condição de continuar a família. Porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Então agora o governo de Deus volta sobre a face da terra. Por isso Deus não veio nos chamar para morar no céu, mas para edificar o seu reino na terra. Quantos estão comigo? Filhos de um reino, começa um governo. Por isso que a Bíblia diz que Deus, que a terra, a criação, espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. E chega a dizer que ela geme como mulher com dores de parto. Por que geme como mulher com dores de parto? Porque Deus compara a terra a uma mulher. Porque a terra, ela recebe semente, responde com fruta. Porque é isso que acontece com a mulher. Agora ouça, assim como o sangue, ele fere a terra. Porque sangue, fora do padrão familiar que Deus criou, ele fere a terra. Por isso que o sangue de Abel clama desde a
terra. O sangue do homem, o coito do homem é sangue. Por isso que quando os patriarcas oravam para abençoar suas gerações, a Bíblia diz que ele colocava a mão sobre a coxa. Isso é um eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem usada na língua portuguesa para diminuir o impacto daquilo que verdadeiramente está querendo ser dito. Porque na verdade era colocada a mão embaixo do sacro escrotal do homem. O pai colocava a mão debaixo do sacro escrotal do filho. Por quê? Porque estava abençoando a sua linhagem. Porque o coito do homem é sangue. Que antes da ejaculação, ele cai na próstata. E ele recebe um banho de glóbulos brancos. Para que se vinha gerar filho, não tenha nenhum problema de contaminação. Mas é o sangue vermelho do homem que é lançado dentro da mulher. Por isso que sexo feito fora da aliança de casamento é sangue que cai na terra e amaldiçoa a terra. Por isso Jezabel tira o padrão familiar de Deus. Quantos entendem o que estamos falando? E sangue de promiscuidade é derramado, fere a terra. Mas a unção de Elias está se movendo. E uma geração se levantando para dar voz à família no padrão de Deus. E pais converterão-se aos filhos, filhos se converterão aos pais. E um grande movimento sobre o céu na terra haverá. E o reino de Deus volta. Então, volta e começa com o casamento. Então são os filhos de Deus. Agora a Bíblia diz que a terra, ela geme. Porque até a terra está caída. A terra foi caída, a criação está em trevas. Mas ela geme numa expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus. Por isso que Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, diz: eis que te põe o caminho da vida ou da morte, da bênção e da maldição. O céu e a terra estão olhando para ti. Agora me responda uma coisa, pastor Campaz. Se a terra clama pela manifestação da glória dos filhos de Deus, por que a terra não está sendo sarada? Por que a terra não está sendo remida? Filhos de Deus na terra não falta. Tem filhos, mas não tem filhos que manifestam a glória. Porque não é a glória, não é os filhos, é a manifestação da glória dos filhos. Então Paulo vem explicar em Romanos capítulo 8, que os que são guiados pelo Espírito, esses que são filhos de Deus. Opa! Se só são filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito, então, por favor. Agora até eu estou com medo. Agora eu preciso dizer. Vamos ler Romanos, por favor. Capítulo 8. Eu quero encerrar, eu não vou. Ontem, irmãos, tivemos uma ativação, mas ontem eu quero trabalhar com o ensino na sua permissão. Romanos 8. Oria calamassora massó. Chocantorobia sorra macá. Versículo, eu acho que é 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E o nosso próprio Espírito, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Quando nascemos de novo, o Espírito Santo ressuscitou o nosso Espírito. Por isso que tem um Espírito, letra maiúscula, e um Espírito, letra minúscula. Porque ninguém conhece o homem, senão o Espírito que no homem está. E ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus e as profundezas de Deus. Por isso que quando um homem ora em línguas, o Espírito de Deus vai nas profundezas de Deus pegar as coisas para trazer para dentro do Espírito do homem. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E co-herdeiros com Cristo.
Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Ouça-me, não é a glória que vai ser revelada para nós. É a glória que vai ser revelada onde? Em nós. Deus, nos últimos dias, vai revelar uma glória nos seus filhos. Agora, ouça-me. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Cadê a revelação dos filhos? A manifestação do filho? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a própria terra quer ser redimida através da manifestação da glória nos filhos. Agora ouça-me. Tem filhos, mas não tem glória. Mas os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos. Deus não está dizendo que quem não é guiado pelo Espírito não é filho. Importa dizer, irmãos, eu não entendo nada sobre teologia, eu não estudei sobre teologia, pergunta para os irmãos que sabem. Eu vou seguindo o movimento do Espírito. Mas pergunte, há duas palavras na Bíblia para filho. Há uma palavra para filho, criança, e há uma palavra para filho maduro. Quais são os nomes, Isaac? É rios e técnicos. E aqui, quando a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, aqui fala de filhos maduros. Sabe aquele pai que tem 10 filhos, fala de todos 10, mas quando chega num diz, esse é meu filho, esse aqui é meu filho. Quando ele diz, esse aqui é meu filho, está dizendo, esse aqui, pensa como eu penso, age como eu ajo. Quando eu não estou, eu posso deixar as coisas na mão dele, porque ele vai fazer como eu faço. O que queremos dizer com isso? Quais são os filhos maduros? São aqueles que nascidos de novo, em Cristo Jesus, eles, voluntariamente, se colocam debaixo do governo do Espírito. Agora o governo de Deus, conquistado em Cristo Jesus, sobre a face da terra, através dos filhos. E filhos que nascem de novo e colocam-se debaixo do governo de Deus, vão dar continuidade ao que Deus começou. Por isso vão trabalhar para a restauração da família, porque essa é a promessa, porque foi isso que Ele começou. Eu já falei ontem aqui, mas eu vou repetir isso. Houve 3 grandes trabalhos para matar os machos que estavam apontando para uma geração cujo reino de Deus ia gerar na face da terra algo grande. A geração de Moisés, quando estava para nascer, Deus mandou matar os machos. A geração do Messias, quando veio à terra, quando estava para nascer, Deus mandou matar os machos. E agora na iminência da segunda vinda do Messias, Deus mandou matar os machos. Satanás trabalhou para matar os machos. E agora na iminência da segunda vinda de Jesus Cristo, a mesma operação de Satanás para matar os machos também está em evidência. Está acontecendo. Só que dentro da nossa cultura, o diabo não pode mandar matar criança. Então mata o macho para não precisar matar a criança. Por isso a ideologia do gênero explodiu nos últimos dias de maneira muito voluptuosa, porque isso só declara que está levantando uma geração que vai atrair o grande e último dia. Por isso, precisamos devolver, se colocar debaixo do Espírito. Por isso, mulheres e homens vão precisar entender e entender que Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de aliança. O que Ele começou lá, Ele quer continuar. Por isso, que as mulheres dos dias atuais, voltar para casa hoje, é uma questão de vida ou morte, para aquilo que temos para fazer. Eu já sabia que esse silêncio ia acontecer.
Ouça, irmãos, nós não estamos brincando quando o diabo não está brincando, e nós também não estamos brincando, e Deus também não está brincando. Nessa Bíblia aqui, a mulher, antes de edificar uma carreira, antes de edificar um ministério, ela edifica um lar. Precisamos reorganizar. A mulher moderna precisa voltar a dar lugar à mulher virtuosa. O homem moderno precisa dar lugar ao sacerdócio eterno. Ouça, Deus não te chamou para ser moderna. Deus te chamou para ser eterna. Não deixe que a modernidade roube a eternidade da sua casa. Precisamos nos colocar debaixo do governo do Espírito. Parece que eu estou acreditando que ontem Deus estava nos anestesiando para a cirurgia que estava para fazer hoje. Por quê, irmãos? Porque cada cirurgia exige uma medida de anestesia. E ontem Ele nos preparou. Estamos numa guerra. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Tem uma Bíblia chamada King James, que é uma Bíblia que é muito considerada. Ela é americana, inglesa, sei lá, e tem a tradução. Ela é uma tradução que me anima muito. Porque quando a Bíblia diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, parece que o pai vai trabalhar 50% e o filho vai trabalhar outros 50%. Mas na King James diz: e os pais se retratarão com os filhos, e os filhos se converterão aos pais. Fala de uma ação e uma reação. Não fala de duas ações que se encontram. Porque se Deus vai primeiro converter o coração dos pais para depois dos filhos, quem é que está desviado? Então precisamos voltar para o governo de Deus, a fim de que nossos filhos voltem para o Senhor. Um dos versículos mais mal postados na Bíblia está aquele que diz: não provoquei a ira dos vossos filhos. A tradução que chega mais perto diz: não provoquei os filhos a ira. Ali não está dizendo para você provocar o filho a ficar com raiva. Não, não provoquei os vossos filhos a ira de Deus. É disso que está falando. Precisamos ter um padrão familiar, a fim de não provocar que os nossos filhos se encaminhem para a ira de Deus. Estamos na iminência. A churrasqueira de Moloque não está fechada, só se tornou tecnológica. Quando eu assisti o filme ou o desenho de Frozen, eu assisti aquilo e acabei de assistir e disse: meu Deus, isso aqui é lesbianismo puro. E naqueles dias que saiu o filme, eu fui assistir com a minha família. E eu disse: isso é lesbianismo? Peguei a mão no microfone, culto e casais, eu preguei. Irmãos, esse desenho é lesbianismo? E quando eu desci do púlpito, quase fui linchado. Porque disseram: não, pastor, elas são irmãs. Eu digo: irmão, isso aqui é um desenho clássico. De um padrão clássico que existe por todo sempre. Aonde um príncipe se apaixona por uma plebeia. E ela morre, o príncipe beija e ela ressuscita. Irmãos, isso existe desde quando? Desde sempre. Só que agora eles criam um desenho que cria o mesmo cenário, mas na hora do cara beijar, é uma outra moça que vem lhe dar um abraço. Um ato de amor. Ai, irmã, pastor, mas elas são irmãs. O primeiro filme ela vai ser irmã, o segundo vai ser prima, a terceira vai ser uma namorada. Se é assim que a Disney sempre trabalhou. Agora eu compro o boneco da Frozen, trago para dentro de casa para minha filhinha dormir junto com o boneco da Frozen agarrado. E agora eu quero brigar com a mãe que pegou a menina para tocar no pelado que está lá dentro do teatro. Antes daquela mãe levar a criança para tocar no pelado, nós estamos levando as crianças nossas a tocar no pelado muito tempo nos desenhos erotizados, nos desenhos animados. Por isso não adianta lutar contra o altar de Baal. É preciso, dentro de casa, levantar um altar para Deus. Porque Baal quer muito que a igreja vai brigar lá no teatro, enquanto ele trabalha dentro de casa.
Para Satanás, tá ótimo que a igreja queira brigar com o cara lá dentro do teatro. Por isso que Jeremias, abra comigo, por favor. Eu vou encerrar aqui, de verdade. Jeremias capítulo 9. Jeremias 9, versículo 21. Pode colocar lá, meu amado, se você puder me ajudar. Jeremias 9, 21, o que diz? Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios ou em nossas casas, para exterminar das ruas as crianças e das praças os jovens. Exterminar das ruas as crianças. Pastor Campasso, quando você era criança, você podia brincar na rua. Eu podia. Seu neto pode? Não pode? Os jovens estão sendo mortos das praças. E nós queremos que o governo resolva isso. E nós queremos entrar lá no teatro para brigar com o que estão fazendo lá. Enquanto que a Bíblia diz que a morte subiu pelas janelas das nossas casas. O que está acontecendo na rua é só extrato de uma conta relacional que acontece dentro de casa. Agora esse versículo não é o que mais me assusta. Puxa o versículo anterior para nós aí, meu amado. Contudo, ouvi vós, mulheres, a palavra do Senhor, e receba os vossos ouvidos a palavra da sua boca, e ensinai as vossas filhas ao pranto, e cada uma a sua vizinha a lamentação. Ouvi as mulheres. Não brigue pela sua independência. Ensine as filhas a chorar, porque a morte está entrando dentro de casa. Por isso hoje, mulher voltar para casa é uma questão de vida ou morte, para a recuperação do propósito de Deus através da família. Eu sei, a Bíblia diz que nos últimos dias seria difícil ouvir essa doutrina. Homens assumindo o seu sacerdócio, o seu governo. Porque a morte entrou nas janelas das nossas casas. A churrasqueira de Moloque não fechou, só se tornou tecnológica. Tínhamos dado os nossos jovens para a Lady Gaga discipular, para o Neymar discipular. Começamos a dar nossas crianças para Monster High discipular. E agora vamos entregando nossos bebês para Pepa e para Galinha Pintadinha discipular. A comida tem o reino tem a sua própria comida. Porque a morte entrou. Quando o profeta viu que tinha morte, os profetas disseram, tem morte na panela? Queremos aqui curar a dor de barriga de quem está comendo ruim? Não, a morte está na panela. Gastamos muito tempo no púlpito curando a dor de barriga do povo de Deus, que está na sua casa, dentro da panela, comendo morte. Por isso que voltar para a verdura, voltar para a sua aguinha, não comer na mesa do rei da Babilônia, vai ser o livramento dos dias das covas e dos dias das fornalhas. Governo de Deus, isso é reino. Isso é reino. Não estou falando contra uma mulher que trabalha fora. A questão não é se trabalha fora. A questão é se o lar está sendo edificado. Porque minha esposa também trabalha fora. Ela viaja comigo. Só que hoje estamos numa guerra. Irmãos, aqui não é o puro falando para o impuro. E você pode ter certeza que eu não estou querendo ser humilde. Sei que não sou, estamos num processo todos nós. Mas estamos numa guerra. Por melhor que queremos os nossos filhos, por mais bem intencionado que nós estamos, a gente não consegue introduzir os nossos filhos naquilo que é de Deus. O máximo que conseguimos é trazer eles com a cara emborrada dentro do carro até no culto.
Por quê? Porque você é um mau pai? Por quê? Porque eu sou um mau pai? Não, irmãos, porque estamos numa guerra da qual nunca tivemos antes. Porque aquela cobra lá no Éden agora é um dragão. Esse lá não mudou as coisas, mudando um pensamento. Aqui ela está trabalhando, mudando muitos pensamentos. Por isso, colocar-se debaixo do governo do Espírito para estabelecer o reino é voltar ao propósito original e dar à família a importância que ela tem. Porque digno de honra entre todos seja o casamento. Por isso que Gênesis começa com casamento, Apocalipse acaba com casamento. Porque Deus é um Deus de aliança. O Senhor vai nos ajudar. Ouça-me, seu filho, meu filho. Sua filha, minha filha. Estamos numa guerra. Por isso, se seu filho hoje não está no caminho do Senhor, eu não tenho nada para falar, irmão e irmã, a respeito da sua conduta. Eu só tenho para te dizer uma coisa. Estamos numa guerra. Graças a Deus, por graça, aquele pai e aquela mãe que tem um filho ainda no Senhor, no caminho do Senhor, prosperando no caminho do Senhor. Agora, os que não têm, não são alvo das nossas críticas. O que não tem, ouça-me, eu estou nessa guerra e nessa batalha com você. Agora, uma coisa é certa, se não corrigirmos os cursos da coisa, por quê? Qual era o trabalho de Elias? Qual é o trabalho de João Batista? Corrigir um curso de Deus sobre a face da terra que perdeu. Família, propósito de Deus, que cura a terra, que redime a terra da maldição. Casais portais, porque o Rei da Glória vai entrar. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Seja um leão, seja um leão, seja um leão. Jesus é uma pessoa como uma moeda. De um lado de cá é o cordeiro, do lado de cá é o leão. Quando as ofensas vinham contra ele, ele respondia como um cordeiro. Mas quando a ofensa vinha contra o reino, ele respondia como um leão. Por isso que quando chamaram ele de Beelzebu, ele baixou a cabeça. Mas quando tentaram transformar a casa dele num comércio, ele pegou o chicote. Então, quando a sua esposa brigar com você, quando seu marido te ofender, aquilo que é contra você, responda como um cordeiro. Mas as causas da sua casa, responde como um leão. Por isso, muitas vezes, aturar a ofensa da esposa, aturar a ofensa do marido, responde-se como um cordeiro. Porque enquanto eu respondo como um cordeiro aqui, Deus me apresenta como um leão nas regiões celestiais. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Batalhamos pelas nossas casas, lutando pelas nossas famílias, fechando as janelas de morte, abrindo as janelas para a vida. O Senhor vai nos ajudar. São tempos difíceis. Eu te confesso que quando eu caio na alma, eu também me assusto. Mas não faz mal se você derrapa, desde que você esteja na rua certa. Porque se você derrapar, corrige o carro, volta para a pista. Agora, se você está na pista errada, até o diabo ajuda você a não errar. Dificuldades, lutas, mas estamos na pista certa. Defendamos a família. Trabalhemos pelas nossas casas. Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças pelo teu bom Espírito. Sabemos que estamos num tempo de guerra. Sabemos que estamos sendo atacados, Deus. Mas nós oramos, meu Pai, a unção do Espírito de Elias, que o Senhor falou sobre esses dias. Ó Deus, nos habilita. Ó Senhor, nos ajuda a limparmos os altares de Baal instalados em nossa casa.
por distração, por falta de compreensão, por necessidades muitas vezes, ó Deus, por falta de fé. Ó Senhor, nos perdoa. Hoje nós estamos naquela oração, nos humilhando e nos arrependendo, para que o Senhor venha e sare a terra. Nos ajude a levantar um altar para Ti dentro dos nossos lares. Nos ajude a guerrear, Senhor. Não nos deixe nos distrair com as provocações que acontecem fora da nossa casa. Nos ensina a vencer as batalhas dentro da nossa casa. Que aquela unção, a unção de Jael, que mata Cícera dentro de casa, essa unção esteja sobre as mulheres. Você que é uma mulher casada, levanta a sua mão. Eu quero declarar que a unção de Jael, aquela mulher está sobre ti. Havia uma guerra fora, mas o Cícera, o general do exército inimigo, vai cair dentro da casa daquela mulher. Sabe o que aquela mulher faz? Pega uma espada, uma estaca. Sabe onde que ela dá? Ela dá na mente de Cícera. Dentro de casa. As mulheres que vão derrubar generais do exército inimigo são mulheres que vão ter uma mentalidade de reino, priorizando a casa. Jael matou Cícera dentro de casa. Oh meu Deus, nos ajuda, Senhor. Que essa unção venha sobre você. Que essa unção venha sobre o teu lar. Que essa unção venha sobre a sua casa. Que o Senhor nos ajude a compreender as coisas do reino. Sim, Deus, nos ajuda. Mais do que um discurso, mais do que uma pregação empolgada. Vem com teu Espírito sobre nós. Vem com teu exército de anjos. Deus, trabalhar conosco. Libere os teus ministros. Libere os teus guerreiros. Oh Pai, nós cremos no ministério dos anjos. Oh Deus, que Baal seja derrubado. Que as fornalhas e a boca de Moloque seja fechada. Libera nossos lares para te dar glória. Libera os nossos lares para te dar glória. Nos fortalece, nos ajuda. Queremos estar contigo. Ó Senhor dos exércitos, vem nos ajudar. Ei! Mais que